Olá, sejam bem-vindos, minhas alunas e meus alunos. Sejam bem-vindos ao programa Aprender e Estudar em Casa. Sou o professor Fernando Jorge Barros Origema, da disciplina de Ciências da Natureza do 10º ano. Antes de vos dizer o nosso sumário da nossa aula de hoje, gostaria de vos deixar uma pequena orientação. A prevenção é a melhor medida eficaz contra SARS-CoV-2. O nosso sumário de hoje é o seguinte. Hoje vamos estudar a experiência de Sidney Fox baseada nas hipóteses de Oparin e Haldane, na formação dos polímeros. Os objetivos, nesse caso, temos descrever a experiência de Sidney Fox, justificar a conclusão chegada por Sidney Fox com o seu experimento. Bem, como sabemos, antes de falarmos da nossa aula de hoje, gostaria que fizéssemos um pouco a recapitulação da aula anterior ou então das aulas anteriores. Neste caso, vamos recapitular a aula anterior. Na aula anterior, vocês tiveram a oportunidade de aprender a experiência de Sidney Fox, aliás, a experiência de Stanley Miller, na formação dos monómeros. Todos nós sabemos que os monómeros, que são moléculas orgânicas simples, surgiram na Terra primitiva, Surgiram na Terra primitiva ao longo da formação da Terra. Todos nós sabemos que a Terra, ao longo da sua formação, teve ou foi sujeita a intensas atividades químicas, de uma forma geral, e essas atividades químicas é que resultaram da formação desses compostos orgânicos, que nós chamamos de monómeros. Depois da formação dos monómeros, segundo Oparin e Haldane explicaram nas suas experiências, Stanley Miller, todos nós sabemos, na aula passada, Stanley Miller fez uma experiência baseando na formação dos monómeros que Oparin e Haldane teriam dito que formaram na Terra primitiva antes da origem da vida. Onde Stanley Miller chegou à conclusão que realmente esses monómeros teriam formado nessas condições da Terra, da Terra, e então, o que é que aconteceu? Chegou à conclusão que o que Oparin e Haldane disseram quanto à formação dos monómeros na Terra primitiva era uma realidade. Porque Stanley Miller fez a experiência e resultou as mesmas ideias que Oparin e Haldane teriam dito quanto à formação destes compostos orgânicos, ou moléculas orgânicas, chamados de monómeros. São chamados moléculas orgânicas simples, ou compostos orgânicos simples. Depois, ao longo do tempo, as experiências de Oparin e Haldane foram testadas por vários cientistas, despertando a curiosidade quanto à origem da vida. Daí veio a surgir o quê? A experiência de Sidney Fox. Mas prestem bem atenção. Stanley Miller fez a experiência quanto à formação dos monómeros. E Sidney Fox fez a sua experiência quanto à formação dos polímeros. Não sei se vocês se lembram, quanto às ideias ou hipóteses de Oparin e Haldane, teriam dito que os compostos orgânicos simples, que os monómeros, a evolução dos compostos orgânicos simples é que teriam resultado dos compostos orgânicos mais complexos, que são os polímeros. Então, é nessa sequência que Sidney Fox fez essa experiência baseando nessa realidade proposta por Oparin e Haldane. Então, para separarmos as sequências, o experimento de Miller é quanto à formação dos monómeros. E hoje vamos conhecer a experiência de Sidney Fox quanto à formação dos polímeros.
Miller falou dos monômeros e hoje vamos falar dos polímeros, está bem? Então, a nossa aula está centrada na experiência de Sidney Fox na formação dos polímeros, que são moléculas orgânicas complexas. Como podemos constatar, na sequência dos trabalhos de Miller, que eu já expliquei aqui há bocado, Sidney Fox deu a continuidade. Decidiu testar a síntese abiótica de polímeros na Terra primitiva. Fox investigou a possibilidade de os aminoácidos produzidos na atmosfera primitiva poderem formar proteínas na ausência de seres vivos. Para tal, simulou no laboratório as condições que se pensava ter existido na superfície da Terra há 4 milhões de anos. Fez uma mistura de 18 aminoácidos diferentes que introduziu num forno a 170 graus Celsius durante algumas horas. Bem, como podemos constatar, a experiência de Sidney Fox. O que Sidney Fox fez? É o seguinte. Primeiramente, pegou numa chapa. Essa chapa, Sidney Fox simulou a chapa como se fosse a crosta terrestre. Porque a crosta terrestre, na altura, possuía elevadas temperaturas. Então, essa chapa substitui a crosta terrestre, onde pegou 18 aminoácidos diferentes, introduziu num forno. Como podemos ver aqui, está aqui o forno com lume, né? Introduziu num forno. O que este forno simulou o que é? Sidney Fox simulou este forno como se fosse a Terra, o planeta Terra na altura, porque o planeta Terra na altura encontrava-se com temperaturas elevadíssimas, né? Este forno, praticamente, obviamente, Sidney Fox simulou como se fosse a Terra primitiva, antigamente. Então, pegou nesses 18 aminoácidos, pôs os 18 aminoácidos nessa chapa, que também simulou a crosta terrestre, que também na altura possuía elevadas temperaturas. Então, colocou neste forno, como eu tinha vos dito. Então, passando um tempinho, alguns minutos, Sidney Fox observou que os aminoácidos teriam formado de uma forma sequencial, aproximando um do outro, dando, neste caso, origem a um aglomerado. E este aglomerado, Sidney Fox chamou-os de proteínas, ou então proteinoides, nesse caso, porque proteinoides são proteínas não biológicas. E o que Sidney Fox simulou com esses proteinoides? Estes proteinoides é a simulação no que tinha dito o Oparin Haldane quanto à formação da microsfera. Não sei se vocês se lembram que a microsfera também se formou através do aglomerado das proteínas. Então, neste caso, estes microsferas, de Fox, possuíam uma cadeia enorme. Que teriam formado os proteinoides. Estes proteinoides, Sidney Fox chamou-os de microsfera ou microgotas, nesse caso, Por isso, fez essa simulação, porque essa simulação
está inserida dentro das experiências de Oparin e Haldane quanto à formação dos polímeros, que são moléculas orgânicas complexas. Como teriam evoluído os monómeros, que são os aminoácidos, até dar origem aos polímeros, que são proteínas mais complexas. Por isso que Sidney Fox, volto a repetir, pegou numa chapa quente. Essa chapa quente, o que é que ele fez? Simulou a crosta primitiva antigamente, que estava com temperaturas elevadíssimas. Nessa chapa quente, Sidney Fox colocou de novo 18 aminoácidos. Volto a repetir, os 18 aminoácidos, introduziu dentro de um forno a 170 graus. O que simulou este forno? Este forno simula o quê? A Terra antigamente, porque a Terra antigamente, no seu interior, tanto no interior como na superfície, encontrava-se com temperaturas elevadíssimas. Essas temperaturas elevadíssimas eram resultante do quê? Erupções vulcânicas, que depois formou os monómeros, e esses monómeros, o que é que aconteceu? Evoluíram, formaram cadeias proteicas. E essas cadeias proteicas que Sidney Fox os chamou como proteinoides. Prestem bem atenção. Proteinoides são proteínas não biológicas. Então, fez esse experimento, chegando à conclusão como teriam formado e evoluído os compostos orgânicos simples até se formarem nos compostos orgânicos complexos, que nós os chamamos de proteínas. Está bem? Então, daí é que se baseou a experiência de Sidney Fox. Sim, como sabemos, acabei de vos mostrar agora a figura da experiência do Sidney Fox na formação dos polímeros. Todos nós sabemos que os polímeros são chamados moléculas orgânicas complexas. Como é que surgiram os polímeros? Surgiram através da evolução dos monómeros. O que são monómeros? Moléculas orgânicas simples. Agora, essa experiência, essa figura que eu vos expliquei há bocado, na nossa aula, está inserida dentro da experiência de Sidney Fox na formação dos polímeros. Para dizer de uma forma geral, todos nós sabemos que, primeiramente, pegou numa chapa, essa chapa simulou a Terra ou a crosta primitiva, que na altura possuía elevadas temperaturas. Nessa chapa introduziu os 18 aminoácidos a uma temperatura altíssima e levou a um forno, sim ou não? A um forno. E o que quer dizer este forno? Este forno é o quê? Também simulou o quê? A Terra na altura. A Terra na altura também possuía temperaturas elevadíssimas, né? Então, Sidney Fox fez essa simulação baseando na experiência de Oparin e Haldane. Porque a Terra estava, como todos nós sabemos, na sua formação, depois da sua formação formou a crosta e está por aí fora. E o que é que aconteceu? Aconteceu que as temperaturas lá reinavam-se a elevadíssimas, temperaturas altas. Depois, esta simulação fez através de um forno, Sidney Fox, e depois, o que é que concluiu? Concluiu com que estes aminoácidos, os 18 aminoácidos, tiveram uma ligação de uma forma sequencial. E essa ligação é que teria formado o quê? Os polímeros. Mas a experiência de Sidney Fox, prestem bem atenção, não são com proteínas reais, são com substâncias que assimilam proteína. Por isso que Sidney Fox chamou-os de proteinoides. O que significa proteinoides? São proteínas não biológicas. Aí é que está a diferença da experiência de Sidney Fox com as experiências de Oparin e Haldane. Porque Oparin e Haldane, obviamente, testaram a possibilidade dos polímeros com proteínas biológicas. E Sidney Fox testou essas possibilidades com proteínas, simulando as proteínas, e ele os chamou de proteinoides. Não confunda uma coisa com outra, porque jamais Sidney Fox produziu proteínas ali. Não produziu nada. Fez uma simulação, assim,
como teriam formado esses compostos orgânicos complexos. Por isso que gostaria que vocês entendessem bem essa explicação, está bem? Agora, vamos ver ali. Depois, ele verificou os aminoácidos, ligaram uns aos outros, como eu tinha vos dito há bocado, formando os polímeros, semelhantes às proteínas, e denominou-os ou chamou-os de proteinoides, pelo facto de terem sido obtidos por processos abióticos. Então, nessa sequência, depois, também mostrou que os proteinoides dissolvidos em água ligeiramente salgada formavam pequenas esferas, separadas do meio por uma membrana que ele denominou de microsfera. Por causa das suas estruturas esféricas, considerou a microsfera uma prefiguração de células. Como todos nós sabemos, depois que ele resultou dessa experiência dos 18 aminoácidos e tal, que depois formaram esses aminoácidos, foram interligando entre si, deram origem às proteínas, que ele os chamou de proteinoides. E o que Fox fez? Pegou nesses proteinoides, que são proteínas não biológicas, e introduziu na água salgada. E o que significa essa água salgada? Simulou os oceanos primitivos que existiam antigamente. E o que aconteceu? Introduziu água salgada nesses proteinoides, e esses proteinoides, quando ele foi observar isto, encontrou-os em quê? De forma esférica. E daí surgiu esse nome de microsfera. Microsfera é o quê? São pequenas esferas, como todos nós já os conhecemos. Então, daí é que se partiu dessa pequena terminologia, que é microsfera. A microsfera surgiu depois que Sidney Fox pegou nos proteinoides, introduziu numa água salgada. E essa água salgada simulava o quê? Volto a repetir, os oceanos primitivos. E quando introduziu os proteinoides, e que reação houve? Fez com que esses proteinoides se ficaram dispersas em formas de esfera. E ele chamou-os de microsfera. Está bem? Então, gostaria que vocês entendessem essa sequência. O proteinoides e a microsfera. Proteinoides foi de origem dos aminoácidos que ele introduziu no forno, como todos nós já o sabemos. E depois, como é que ele chamou, de onde veio essa terminologia de microsfera? É depois que ele pegou nesses proteinoides, introduziu água salgada, simulando os oceanos antigamente, e esses proteinoides aglomeraram-se em pequenas esferas, que ele os chamou de microsfera. Está bem? Gostaria que vocês entendessem isso perfeitamente. Que não haja dúvida. Está bom. As microsferas de Fox são estruturas chamadas de coacervados por oparim, pelo que são denominados genericamente por microgotas. A diferença consiste no facto dos coacervados de oparim terem sido obtidos a partir de proteínas biológicas e as microsferas de Fox a partir de estruturas não biológicas. Fox confirmou a formação de substâncias complexas a partir de outras mais simples. Como eu tinha vos dito, já aqui tudo esclarecido, não é assim? Microsfera, microgotas, praticamente é a mesma coisa, só que foram preparados em ambientes diferentes. Por que o oparim chamou-os de microgotas? Por quê? Porque ele, depois de fazer a experiência, né, da formação dos polímeros, ele encontrou, né, as pequenas gotas. Eu chamo-os de coacervados ou microgotas. Genericamente é microgotas, mas o oparim também chamou-os de coacervados, que é o quê? Aglomeração de proteínas, simples para as proteínas mais complexas, dos monómeros para os polímeros. E então, que diferença existe nisto? É tão simples, está tudo explicado ali. Oparim e Haldane fizeram uma experiência com materiais biológicos, né? E Sidney Fox fez as experiências com os materiais não biológicos.
Mas que conclusão é que Sidney Fox tirou? Tirou a conclusão de que realmente as experiências de Oparin e Haldane apresentam evidências científicas. O que é que significa evidências? Factos científicos, que talvez os monómeros teriam surgido através dos compostos orgânicos simples, né? E esses monómeros evoluíram para os compostos orgânicos mais complexos, ou então, propriamente dito, todos os polímeros partiram dos monómeros. O que são polímeros? É a aglomeração dos monómeros. O que são monómeros? São pequenas estruturas simples. Aglomeram-se, evoluem-se, dando origem às estruturas mais complexas, que cientificamente nós os chamamos de polímeros. E toda essa sequência de monómeros para polímeros, nós o podemos chamar de fase da polimerização, que é a evolução dos monómeros para os polímeros. Então, foi essa a conclusão que Sidney Fox tirou quanto às experiências de Oparin e Haldane. Espero que vocês estão a entender bem toda a sequência da aula. Agora, para ser mais abrangente de tudo isto, em toda a nossa aula, primeiramente, volto a repetir o que eu tinha dito na aula passada. Primeiro, Stanley Miller fez a experiência da formação dos monómeros. Sidney Fox fez a experiência da formação dos polímeros. E a formação dos monómeros e a formação dos polímeros são evidências científicas baseadas nas hipóteses de Oparin e Haldane quanto à origem da vida no nosso planeta. Como é de costume, agora vamos ao nosso exercício da aula de hoje para testar o vosso conhecimento quanto ao aprendizado da nossa aula de hoje. O nosso exercício, como estamos a ver ali na tela, nos diz qual foi a hipótese básica da experiência de Sidney Fox em relação à origem da vida. Dou-vos mais ou menos 1 minuto para vocês responderem à questão que foi colocada, está bem? Bem, estou de volta, minhas caras alunas, meus caros alunos. Agora vamos, em conjunto, fazer a correção do exercício da nossa aula de hoje. Espero que o façamos em conjunto. Como eu tinha-vos dito, a pergunta é: qual foi a hipótese básica da experiência de Sidney Fox em relação à origem da vida? Essa hipótese básica é, como podem constatar, Sidney Fox, neste caso, Sidney fez o experimento com os aminoácidos e descobriu que em alta temperatura eles produzem proteinoides.
Então, esta é a resposta correta, exata da nossa questão em causa, da nossa aula de hoje. Acabamos agora de corrigir o nosso exercício. Gostaram muito, eu também gostei de vos passar, foi um prazer enorme. Agora vamos para o TPC da nossa aula de hoje. O TPC, o trabalho para casa, é uma pergunta simples. Qual é a origem dos polímeros? Qual é a origem dos polímeros? Como já é do normal, já vocês têm o vosso trabalho para casa, com a ajuda dos vossos pais ou do vosso professor, conseguirão resolver ou dar uma resposta para o nosso trabalho de casa. Como sabemos, praticamente estamos no fim da nossa aula. Estando no fim, vamos falar um pouco, ou então saber o que foi dado durante a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje nós estudamos o que é? Está focada em experiência de Sidney Fox, baseada nas hipóteses de Oparin e Haldane na formação dos polímeros. O que é que Sidney Fox fez? Pegou nas ideias, nas evidências científicas de Oparin e Haldane, fez a sua experiência e chegou-se à conclusão que realmente é uma experiência baseada em factos científicos. Chegamos ao fim, mais uma vez, da nossa aula de hoje, no programa Aprender a Estudar em Casa. Espero que gostaram muito da nossa aula. Até a próxima oportunidade. Tchau.